O meu pai engravidou a minha irmã. E sim, ela também é filha dele. Bom, o meu pai e a minha mãe tiveram eu e a minha irmã de filhas. Só que assim, o meu pai, ele sempre foi um pai maravilhoso pra mim. Gente, assim, tudo que aquele homem podia fazer por mim, ele fazia. Então eu era extremamente grata a ele, pela vida dele, por ele ser meu pai. E quando a minha mãe engravidou da minha irmã, eu tinha 14 anos na época. Só que o que acontece? A minha mãe acabou tendo algumas complicações durante a gravidez, tudo. E na hora do parto, infelizmente, ela não resistiu e ela acabou falecendo. Mas com isso, a minha irmã acabou sobrevivendo. Bom, o meu pai, ele ficou muito arrasado com a morte da minha mãe, sabe? E pra ele foi um período muito difícil. E aí, como eu sei que ele não tava dando conta de lidar com tudo aquilo, eu tive que largar os meus estudos pra ficar em casa cuidando da minha irmã, enquanto meu pai trabalhava, e trazer o sustento pra dentro de casa. Pra ele, assim, acho que de todo mundo foi a pessoa que assim, mais sentiu, sabe, a morte da minha mãe. Então eu larguei os meus estudos e passei a ficar em casa cuidando da minha irmã recém-nascida enquanto meu pai trabalhava. Tudo bem, até aí tudo certo. Meu pai sempre foi muito esforçado, a gente não tinha muito, mas o pouco que a gente tinha, ele fazia questão de nos dar. Então, pra mim, ele era um pai maravilhoso, sabe? Enfim, o tempo foi passando. Quando a minha irmã completou 5 anos de idade, eu consegui colocar ela numa escolinha e assim eu pude retomar os meus estudos e começar a trabalhar também pra ajudar o meu pai dentro de casa. E até aí tudo certo, a gente tinha uma vida simples, mas uma vida ok. E aí quando o tempo foi passando, né, eu fui estudando tudo, quando a minha irmã completou mais ou menos ali uns 10 anos de idade, ela começou a ficar muito estranha, ela começou a ficar rebelde, ela começou a ficar fechada, mas eu pensava que era, sei lá, alguma coisa na escola, coisa dela e tal, porque ela não queria falar, então eu meio que deixava, respeitava o tempo dela. Só que nesse período, eu conheci um rapaz com quem eu comecei a namorar, comecei a me envolver. E quando a gente estava com mais ou menos 1 ano de relacionamento, ele me chamou pra morar com ele, pra viver junto, né? E nisso, eu cheguei pro meu namorado e falei, ó, eu tenho a minha irmã, que apesar de que é o meu pai que sustenta a casa e tal, mas eu cuido dela como se fosse minha filha e tudo. E inclusive esse meu namorado até falou assim, não tem problema, ela pode morar com a gente e tal. E quando eu fui pra falar pro meu pai que eu queria levar ela pra morar comigo, ele não aceitou. Ele falou que não, que ele era o pai dela, que ela tinha que morar com ele, que ela era a responsabilidade dele. E eu super aceitei, ele era o pai dela e como eu falei pra vocês, ele sempre foi um pai maravilhoso pra mim. Então eu pensava que ele era um pai maravilhoso pra ela. E falei, tudo bem, se o senhor acha que dá conta de cuidar dela, então tudo certo. Enfim, passei a morar com meu namorado, só que a casa onde a gente morava era muito pertinho da casa do meu pai. Então eu tava sempre lá, eu tava sempre frequentando, eu nunca, ficava longe por muito tempo. Só que aí o tempo foi passando, né? E a minha irmã foi ficando cada vez mais rebelde, cada vez mais respondona, com raiva, não tava nem aí pra nada. E assim, às vezes eu chegava em casa e eu perguntava, se ela tinha feito alguma coisa pro nosso pai comer, né? Pra ele comer quando ele chegasse do trabalho. E ela falava que não, que ela não ia fazer nada pra ele, que se ele quisesse, ele se virava. E eu cheguei, inclusive, a brigar com ela por causa disso, porque eu falava, meu Deus, por que tu tá tratando ele assim? Na minha cabeça não fazia sentido, porque eu pensava que do mesmo jeito que ele tinha sido bom pra mim, ele também tava sendo bom pra ela, sabe? Enfim, até que meu pai acabou descobrindo um câncer, e um câncer que já estava assim, no estágio muito avançado, os tratamentos eram quase que impossível surtir efeito pra ele, e a gente ficou apenas cuidando dele e esperando a hora, sabe? Tentando dar os últimos dias de vida boa pra ele. Só que assim, eu chegava na casa do meu pai e ele tava largado na cama, ele não tinha tomado banho, ele não tinha comido, e eu brigava tanto com essa minha irmã sobre o porquê que ela não cuidava do meu pai, sabe? E ela ficava assim, se tu quiser tu cuida dele, se tu quiser tu faz as coisas pra ele, porque eu não vou fazer nada, eu quero mais que ele morra mesmo. Gente, no dia que ela falou isso, inclusive eu quase saí no tapa com ela, só que eu era bem mais velha do que ela, sabe? Então eu me controlei, não consegui entender a atitude dela. Mas enfim, até que chegou o momento em que o meu pai acabou falecendo, e aí a minha irmã já tava com 15 anos nessa época, pra mim ainda era uma criança, ela não podia morar sozinha, então eu falei pra ela, agora você vai morar comigo, você não vai morar sozinha. Tudo bem, ela arrumou as coisas dela e se mudou pra minha casa. Nessa época eu também já tinha casado com esse meu namorado e tava tudo certo. Até que um dia, depois que ela já tinha se mudado, eu fui na casa do meu pai, era uma casa alugada. Então eu fui lá pra começar a recolher as coisas pra gente entregar pro proprietário, né? Pegar o que eu ia doar, o que não prestava pra jogar fora, enfim, fui organizar a casa. E no meio das coisas dele eu encontrei uma carta que estava direcionada pra minha irmã, e ele falava assim, eu sei que o que eu fiz nenhum pai no mundo faria,